Vou falar sobre a inspeção e manutenção de sistemas de cobertura. Me chamo Lara, sou aluna de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Jaime e da professora Wanda. E essa pesquisa ela foi no âmbito do CPAB como bolsista, qual fui bolsista, do edital 3 de 2019, investigando um método para inspeção e manutenção aplicado ao sistema de cobertura. Né? O objetivo desse estudo, então, foi estabelecer um conjunto de ferramentas de suporte ao processo de inspeção predial. Começando aqui no contexto, sistema de cobertura, ele é composto por telhamento, trama e estrutura, sendo esses elementos principais do sistema de cobertura. O telhamento, ele é constituído por telhas, né, de diversos materiais, e a sua principal função é a vedação. A trama são as testas, os caibros e as ripas, e a sua função é a sustentação das telhas. A estrutura são as tesouras, as treliças, as vigas, e possui a função de receber e distribuir as cargas verticais. Então, os elementos, a cobertura, o sistema de cobertura ele é composto por um conjunto de elementos e componentes, né, que estão dispostos no topo da construção com a função de assegurar a estanqueidade das águas pluviais e a salubridade. Os elementos conforme a 15575, né, eles fazem parte do sistema com funções específicas e, por exemplo, são as tesouras, que podem ser identificadas do lado direito do vídeo, do slide, né, um esquema esquemático aí. Os componentes, eles são as telhas, as testas, o caibre e as ripas. Né? Então, a gente tem tudo esquematizado ao lado, onde a trama também, ele é um nome dado por um conjunto formado de ripas, caibros e testas. O bambu é uma gramínea, né? E possui aproximadamente 75 gêneros, com mais de 1.200 espécies crescentes, principalmente em regiões trópicos. Os requisitos de qualidade básico da estrutura, ele é apresentado pela norma atual de bambu, né, que é 16828, onde ele fala dos requisitos mínimos de qualidade, que devem ser atendidos durante a construção, né, e o serviço, e esses requisitos eles foram utilizados na nossa pesquisa, foram premissas, né, que ajudaram bastante nas tomadas de decisões. Então, a estrutura ela deve ser projetada e construída de forma a apresentar os seguintes requisitos, que é a capacidade de resistência, o desempenho em serviço e a durabilidade. Então, o bambu na construção, né, para a obtenção da durabilidade, a estrutura em bambu ela vai passar por etapas, né, que possam influenciar na sua durabilidade para ser empregada na construção, que são elencadas pela norma também, que são a seleção dos colmos, o corte, o tratamento preservativo e essa secagem. A norma frisa também que os colmos maduros e secos, quando encontram-se na umidade, de equilíbrio com o ambiente, eles devem ser selecionados para o corte e empregado na construção, né? Então, dentre esses requisitos também foram abordados, conforme a norma, visando a durabilidade da estrutura em bambu, a vida útil, né, do serviço esperado, a utilização da estrutura, o desempenho que é requerido pelo sistema, as condições ambientais previstas, a prioridade e desempenho dos materiais, a forma dos elementos estruturais e seu detalhe, a qualidade de mão de obra e o nível de controle dos materiais, as medidas de proteção particulares e manutenção preventiva durante a vida útil desejada. Então, essas manifestações patológicas, elas provocam falha nos sistemas né, ou de deterioração, que pode acarretar o não cumprimento do desempenho esperado do sistema de suas partes. Então, assim como na madeira, né, as deteriorações nos sistemas de bambu surgem como resultado das ações dos agentes abióticos, bióticos e mecânicos. Na figura ao lado, a figura 2, os agentes abióticos são formados pela umidade, os raios ultravioleta, o fogo, as variações de temperatura e os agentes bióticos, os micro-organismos e os insetos. Então, as origens, né, bióticas são os fungos, os insetos xilófagos, a colonização por insetos e animais, e as origens abióticas são as fissuras, a fotodegradação e o comprometimento das ligações. Do lado esquerdo do slide, são apresentadas imagens coletadas das 5 edificações estudadas e os requisitos da manutenção. A norma utilizada foi a 5674 de 2012, onde considera as características, né, da gestão do sistema de manutenção. É composto por 4 itens, que é a tipologia da edificação,
o uso efetivo da edificação, o tamanho e complexidade da edificação de seus sistemas e a localização e implicações do entorno da edificação. Então, a gestão do sistema de manutenção inclui meio para preservar as características originais da edificação e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos e componentes. O conteúdo básico para o relatório de inspeção, ele também é composto por 4 itens, que devem ser descrever a degradação de cada sistema, subsistema, elemento ou componente e equipamento da edificação, apontar e, sempre que possível, estimar a perda de seu desempenho, recomendar ações para minimizar o serviço de manutenção corretiva e conter prognósticos de ocorrência. Essa tabela 1 é uma tabela de inspeção de periodicidade e manutenção do sistema de cobertura, onde diz que para esse tipo de sistema deve ser realizada uma inspeção a cada 2 meses, né, nos sistemas e elementos e componentes que são os revestimentos externos de telha e do sistema de captação e escoamento de águas pluviais, e a cada 6 meses, que é na estrutura do telhado. Então, a intenção da inspeção predial é realizar o levantamento de anomalias visíveis no sistema de edificação, com o intuito de identificar os elementos fontes de manutenção e diagnosticar os agentes causadores dessas manifestações patológicas. Então, aqui foi montada uma ficha de inspeção, né, periódica e de manutenção preventiva baseada na 5674, onde para sistemas de cobertura a gente tem um local a ser inspecionado, que são os telhados e o sistema de captação, a trama e a estrutura, a periodicidade, né, dessa inspeção, os problemas que são decorrentes, que são mais encontrados, e as atividades e procedimentos a serem realizados, evitando, né, mitigando o aparecimento dessas manifestações. O plano de manutenção de inspeção predial, ele é predominantemente sensorial, né, para a identificação desses problemas e pelo seu funcionamento inadequado, sintomas ou sistemas aparentes, que são a inspeção predial e o plano de manutenção. Aqui são as etapas e subetapas de monitoramento do sistema de cobertura, onde a gente tem a inspeção predial preliminar, baseada na norma de inspeção 16747, o plano de manutenção com as suas atividades, recursos, periodicidade e os prazos, e a inspeção predial programada, né, que aí a gente vai ter aqui a inspeção periódicas, né, previstas no plano de manutenção, a inspeção predial especializada e a inspeção predial global. Então, dentro da inspeção predial, a gente tem também os procedimentos de inspeção, que são as etapas. A gente tem a etapa 1, que é o levantamento da documentação, né, se tem um plano de manutenção já, e quais foram as manutenções realizadas na edificação, o período e quais foram as principais manifestações encontradas. A gente tem uma vistoria na edificação, a etapa 2 é a avaliação dessas informações, né, encontradas, colhidas, a avaliação das manifestações patológicas, do uso e da manutenção, e a etapa 3 já é uma classificação das irregularidades, né, com a organização das prioridades, que devem ser, que vão ser intervistas, né, buscando a reparação, e as recomendações. E a etapa 4 é a emissão do laudo. Então, dentro do sistema de cobertura, vamos ter, né, sistema de cobertura, ela vai ser composta por projetos, comportamento estrutural, condições de uso, manutenção e exposição, e as condições de exposição, os elementos que devem ser vistoriados nos procedimentos, que é o telhamento, a trama, as estruturas, a manta, se, né, tiver a presença de manta e fogo. Então, as manifestações patológicas, qual é a sua tipologia, a sua extensão, quais são as causas e os mecanismos de degradação. E os critérios de prioridade para a intervenção. E com isso, né, a partir dos critérios, a gente tem a ação, que são o reparo, reforço, manutenção, ou a necessidade de ensaios em laboratórios. Então, a principal problemática levantada, que foi para poder inspecionar as edificações desse trabalho, foi que as inspeções periódicas, né, elas não são realizadas por diversos fatores, e dentre eles é a dificuldade do acesso, a falta de conhecimento dos inspetores para a elaboração correta do diagnóstico, e o potencial de risco de queda e o tempo despendido, né? O sistema, tanto os componentes e elementos do sistema de cobertura, eles devem estar sujeitos a um processo sistemático de inspeção de rotina, né, para que um diagnóstico seja desenvolvido e as atividades de reabilitação e manutenção ocorram, porque isso vai influenciar diretamente seu desempenho da sua vida útil. Então, o meu objeto de estudo está localizado na chácara do professor, é um núcleo rural presente na cidade de Brasília, né, onde foi levantado 5 estudos de caso, mas agora eu vou apresentar apenas o estudo 2, que é o espaço central, que é a maior edificação presente no complexo. Foi um projeto arquitetônico desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Pamplona. O engenheiro estrutural foi o Frederico Rosalino, né, da empresa Bioestrutura. A construtora
foi a engrenagem de engenharia. O ano do projeto é de 2013 e a área construída de cobertura em bambu foi de 390 metros quadrados, cujo tipo de estrutura foi uma treliça utilizada. Então, esse salão é o espaço central. Ele abriga, né, tem a possibilidade de abrigar 200 pessoas, possui 2 salões menores para a realização de eventos e coquetéis nas suas laterais, além de cozinha, sanitário, mas todo o complexo ele tem a premissa de sustentabilidade, onde essas paredes externas desse espaço central ele é composto por taipa de pilão e algumas paredes internas de pau a pique. O pé direito principal desse espaço central é de 9 metros de altura. O telhamento, né, ele é composto por cavaco de madeira. As tramas foi utilizado o bambu da espécie Dendrocalamus asper. Os pilares são de eucalipto, coletado da própria região, e foi utilizada uma manta aluminizada e forro de placa OSB. As principais manifestações patológicas encontradas foram acúmulo de detrito e sujidade superficial e infiltrações no forro. E para realizar essas fotos, a inspeção foi utilizado o drone, que facilitou muito na captura de imagens pela dificuldade de acesso no sistema. Além disso, também tivemos a fotodegradação, né? As infiltrações, como já disse na imagem 3, é nítido ver tanto o externo quanto o interno na edificação, e as fissuras longas, que estão presentes na imagem 4. Então, a inspeção realizada foram no telhamento, na trama, que foi identificado, né? Manifestações patológicas foram no telhamento, na trama, na manta impermeável e no forro. O drone, como eu disse, ele foi utilizado, né, para a inspeção das manifestações patológicas com o intuito de auxiliar no processo de inspeção, principalmente dessas áreas de difícil acesso. Então, no telhamento, foi identificada uma deformação excessiva do telhado e uma diferença de tonalidade, que está indicado por essas setas vermelhas. A deformação, né, ela está associada à perda de funcionalidade de assentamento da estrutura de suporte, né, que nesse caso aqui é o caibro, e a diferença de tonalidade é causada pelos agentes atmosféricos. Então, a ação corretiva, no caso do caibro, seria a aplicação de elementos intermédios, né, com o intuito de conferir maior estabilidade, e a diferença de tonalidade é a substituição ou a limpeza mesmo, a substituição por outros elementos de maior resistência a ataques a esses agentes atmosféricos. As fissurações, elas foram encontradas tanto na categoria longa e curta, estão presentes nas 5 edificações, mas nota-se, né, que nesse espaço central, nessa edificação, houve reparação com abraçadeiras metálicas e a realização da calafetagem. A fotodegradação, né, ela foi identificada nas peças externas da estrutura. Essa anomalia está associada à implantação da edificação e à orientação solar, né, onde foram identificados a fotodegradação presente na fachada norte, sul e leste, e ela, por consequência, tem-se a alteração da coloração do bambu, né, criando um ambiente propício ao ataque dos agentes bióticos, acelerando a sua deterioração. A degradação biológica, ela foi identificada tanto os insetos e fungos nas estruturas de todas as edificações, por consequência dessa falta de manutenção preventiva. Os insetos, ele alimentam-se em diferentes partes do cômodo, né, do tecido lenhoso, enquanto que o fungo, em estado avançado, afeta a resistência mecânica. Então, foi salientada a importância e a agilidade de agir nos focos dessas anomalias, porque pode vir a aumentar o número de peças afetadas. A manta impermeável, ela foi instalada no sistema, mas o projeto arquitetônico não previa essa manta, porque o uso desse sistema era para ser um telhado verde, mas em decorrência das grandes manifestações patológicas ocasionadas, retiraram todo o telhado verde e aplicaram a manta impermeabilizada, né? Então, com isso, o sistema ele não foi dimensionado para coletar essa água pluvial e a gente foi identificado, né, a fraca inclinação da cobertura e do sistema de drenagem e a execução incorreta desse elemento e das ações ambientais, que são os ventos fortes, a ação biológica, a poluição atmosférica, podendo provocar o aparecimento desse tipo de anomalia. Então, na seta aqui é possível identificar o acúmulo de sujidade
né, essa sujidade superficial, acúmulo de detritos por causa das árvores de grande porte. E o acúmulo de água é decorrente também da inexistência de ralos, né, com embrocadura, e por consequência dessa sujidade presente nos ralos, que estão obstruídos pelas as folhagens de árvores presentes no local e ao seu mau dimensionamento. Então, deve ser realizada uma limpeza na camada de impermeabilização, a substituição do elemento, né, da calha do tubo de queda, e por outro de maior capacidade de escoamento das águas pluviais. Então, aqui na imagem termográfica, né, foi possível identificar que o acúmulo de água presente no sistema. Também foi identificado o descolamento dos remates, né, que está aqui na finalização de toda a borda, que está bem deficiente, e a principal causa é a má execução desse remate, ocasionado na sua finalização. Outro fator principal, né, agravante, às vezes é a utilização de escada nessa região para a realização de manutenção, o que pode prejudicar a estabilidade da tábua, né? A falta desse remate, ele pode causar o apodrecimento do sistema, ocasionado pela ação dos ventos atmosféricos, dos agentes atmosféricos. A conexão também inadequada dos tubos de queda, os bisotônios, foram identificados, que está identificado por a seta e o círculo vermelho na imagem, que encontra conexão e dimensionamento deficientes de acordo com a área da vazão do telhado. Então, também deve ser aumentado, né, o dimensionamento e aumentado o número de ralos de embrocatura e o tubo de queda. As manchas de umidade nos forros OSB, então, salienta-se a substituição das calheiras por outras de maior inclinação e deve ser realizada a reparação do sistema de permeabilização e a troca dos elementos do OSB danificado. O sistema de telhado verde, na outra edificação, também apresenta essa mesma manifestação patológica no forro, mas é por consequência da maior quantidade de água drenada na região da calheira, né? Então, as conclusões, a falta do processo continuado de ações de manutenção foi o principal fator que ocasionou o aparecimento dessas manifestações patológicas, observadas nos 5 objetos de estudo. O uso de um plano, eu falo 5 porque ainda teve outra edificação, além das 4 apresentadas na imagem. O uso de um plano de manutenção preventiva e inspeção predial tende a retardar o aparecimento de tais manifestações. A utilização do drone para inspeção do sistema de cobertura ele facilitou o acesso e a visualização em regiões sem a necessidade de realizar uma inspeção convencional, né, bem como a análise posterior de imagens e as providências a serem tomadas, e tomando por base a inspeção como processo contínuo e estruturado, sua relação de causa e a formação de uma equipe treinada para operação e uso do drone, tende, né, a acrescentar no processo de inspeção e na tomada de decisão quanto às ações de manutenção preventiva. Aqui ficam os meus agradecimentos ao Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais pela oportunidade de estar realizando esse trabalho, né, e o conhecimento adquirido